Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 36. Yes, 36. And how are you today? How your studying going? Have you been practicing your vocabulary? Are you keeping track of new words? Yes? Okay. So let's continue our list. Yeah? Okay, let's continue our list. And the word is thousand. 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 Que é, essa palavra, inclusive, esse numeral, é a quantidade de palavras que nós teremos ao final dos nossos 3 módulos, tá? Então, nós temos as 1,000 words, né, as 1.000 palavras mais utilizadas em inglês. Então, thousand é justamente a ideia de 1.000, tá? Como número específico, thousand é usado no singular, né? E o extensão dizer, viu? Acabei colocando aqui. Quando thousand faz parte de um substantivo, aí ele pode ser escrito no plural. Então, eu digo que thousands of people watched the concert. Milhares de pessoas assistiram ao concerto. Aí, thousands, né? Thousands of, milhares de pessoas, tá? Mas como numeral especificamente sempre no singular. Então, 2,000 people watched the concert. 2.000 pessoas assistiram ao concerto. Thousand também pode ser usado para representar um número muito grande, né? Mas que não esteja especificado, por exemplo, tá? Então, a ideia de they are thousands of miles away. Eles estão a milhares de milhas de distância, né? 1,000 miles away. No nosso exemplo, despite the 1,000 people present at the concert, the security team efficiently managed crowd control and ensured a safe environment for everyone. Despite the 1,000 people present at the concert, 1,000 people present at the concert, the security team efficiently managed crowd control and ensured a safe environment for everyone. Ok? Na música, darling, don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I'd love you for 1,000 more. Vocês já ouviram essa música com certeza, né? 1,000 Years, de Christina Perri. Tá? I have loved you, darling, be afraid, I have loved you. Enfim, for 1,000 years, I love you for 1,000 more. Esse é o trecho específico que fala aqui de 1,000, né? Eu te amarei por 1.000 anos e mais 1.000. Além destes. Ai, que romântico. Nossa, minha glicose até sobe com esse monte de romantismo aqui. Essa doçura toda. Enfim, since the 90s, the figure has dropped to a few thousand every year. Since the 90s, the figure has dropped to a few thousand every year. Na verdade, 1990s, né? Eu vendo 1990 aqui, falando só 90. Since the 1990s, the figure has dropped to a few thousand every year. O número caiu para alguns milhares a cada ano. Ok? Na sequência, nós temos o advérbio ago. Ago. Que é a ideia de distância de tempo passado, tá? Então, ago trabalha muito com a ideia de tempo. 2 years ago, 2 anos atrás, 10 years ago, né, 10 anos atrás,
The meeting is the first since the war began 14 years ago. A reunião é a primeira desde que a guerra começou, 14 anos. Então, esse ago do atrás é referente a distância no tempo. Tudo bem? The incident we are investigating occurred 2 days ago, and since then, the security footage has been carefully reviewed for any suspicious activity. Okay? The incident we are investigating occurred 2 days ago, and since then, the security footage has been carefully reviewed for any suspicious activity. Na música, I wish it was a year ago. I wish that I could hold you close. I wish it was a year ago. A year ago. Então, um ano atrás. I wish that I could hold you close. 3 months ago, while Yasmin, something happened, tá? 3 months ago. Então, percebam que 2 days ago, a year ago, 3 months ago, sempre com a ideia de tempo passado. Na sequência, mais 2 palavrinhas. A gente tem o verbo run. Run. Mentira, cabeçudo, que está escrito aí é rain. Rain, que é o passado do verbo to run, que é a ideia de correr, né? Então, rain, passado de run, ok? E aí existem phrasal verbs, né, que podem ser aqui utilizados com o verbo run, tá? Tipo, run away, e aí ficaria the dog ran away when the fireworks started. Então, o cachorro fugiu quando os fogos de artifício começaram. Ran away. Fugiu. Que mais? A gente tem ran by, para apresentar uma ideia. Por exemplo, before implementing the new feature, we decided to run the idea by our team lead. Então, antes de implementar a nova funcionalidade, a gente decidiu apresentar a ideia para o nosso líder de equipe. A gente tem a ideia de competir, que é o run for, encontrar alguém ou ter problemas inesperados, run into. Então, tem algumas possibilidades aqui do uso do run e ran, seu passado, tá? The suspect ran across the parking lot, but thanks to the quicker response for the patrol team, he was apprehended before leaving the premises. The suspect ran across the parking lot, but thanks to the quickly response from the patrol team, he was apprehended before leaving the premises. Na música, a gente tem I ran all night and day. Escorreu. Tá parecendo o filme do Forrest Gump. Aliás, olha, dica de filme, sugestão de filme aí para vocês, né? O Forrest Gump, que a ideia dele ele acaba, né, fazendo... Ele fica muito tempo correndo. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Ele fica muito tempo, né? Run, Forrest, run! Corra, Forrest, corra. E aí ele sai para correr e vai correr e fica correndo 2 anos, mais de 2 anos que ele corre. De repente ele para, enfim, volta para casa porque ele está cansado, mas ele ficou 2 anos correndo. Ninguém sabia por quê, mas era só porque ele queria correr. Enfim, I just ran, e é isso aqui mesmo, né, o Forrest. I ran all night and day. Eu corri a noite e dia inteiros, né? Só correu, enfim, só correu, tá? Então, Forrest Gump. My name is Forrest Gump. Fica a dica aí para vocês. He used to say he felt he was flying when he ran. He used to say he felt he was flying when he ran. Okay?
Aliás, é interessante, voltando aqui só um pouquinho no filme do Forrest Gump, porque ele vai passando pela história americana ao longo do filme, né? Então ele vai mostrando determinadas questões, então a questão da guerra, Watergate, né, que foi um escândalo na época, conheceu presidentes, enfim. Tem uma passagem que ele aparece com John Lennon, claro, eu tinha que falar de música, né? Aliás, a playlist desse filme é muito boa, né? Então aproveitem, porque tem muita coisa boa por lá, tá? Mas é essa coisa de contar a história dos Estados Unidos que acaba sendo bem interessante. Na sequência, nós temos o substantivo ou verbo check, check, de checagem, né? De verificar ou confirmar alguma coisa, de examinar alguma coisa, de restringir, o que mais? De fazer check-in, por exemplo, né? Então, fazer o check-in de bagagem, ou dentro desse processo de entregar alguma coisa. A gente pode trabalhar com a ideia de check-out, que eu acho até que tem um exemplo, o Check This Out, que é o nome da música do Marshmello, né? Que é verificar ou conferir alguma coisa, tá? O check-in, que é dar entrada em alguma coisa ou se registrar, acho que eu já falei. Que mais? Check for, procurar por alguma coisa. Check around, que é a ideia de verificar ao seu redor, por exemplo, tá? Então, essas possibilidades no uso do check. Before leaving for the night, make sure to check all security points and verify that the access logs are updated for any unusual entries. Sorry, vamos de novo. Before leaving for the night, make sure to check all security points and verify that the access logs are updated for any unusual entries. Ok? Música a gente acabou colocando duas aqui justamente por causa do check this out, né? Check this out, que é verificar ou conferir. Então, check out é verificar ou conferir. E aí, check this, esse out está subentendido, verifique isso ou confira isso. Na outra música, a música da Beyoncé, a gente tem want to come over and check up on it. I'm gonna let you work up on it, tá? Want to come over and check up on it, and check up on it. Meio que uma expressão, né? Cheia em mim aqui, tá? I'm gonna let you work up on it. Eu vou te deixar ficar comigo. And political machinations in the background, check. And political machinations in the background, check. Ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. A gente tem o substantivo game. Game. Esse tá fácil, né? Porque a gente vê essa palavra em português, tá? A ideia do jogo. E aí, jogos eletrônicos ou não eletrônicos, normalmente os jogos eletrônicos a gente vai chamar de games, né? Game over, fim do jogo, game over. A expressão all game, que pode ser a ideia de uma distração. Que mais? Tem expressões específicas dessa área de jogo, gameplay, por exemplo, que é a ideia de jogabilidade, então os vídeos de pessoas jogando. To be game for, que é ser capaz de alguma coisa, também entra aqui nesse processo. Que mais que tem de game que a gente pode... to die game, né? Morrer como um valentão, também tem essa possibilidade, e tem aqui na própria música a gente deixou uma expressão também que é com game, vou chegar lá. The security briefing before the big game emphasized the crowd control, emergency response protocols and the coordination between all security team.
The security briefing before the big game emphasized crowd control, emergency response protocols, and coordination between all security teams. Ok? Na música, a gente trouxe ABBA com What's the name of the game? Does it mean anything to you? De vez em quando eu perco o ritmo, mas eu chego lá de novo, tá? Mas what's the name of the game? Esse the name of the game, na verdade, pode ser colocado como regra do jogo, não como nome do jogo, mas a regra do jogo. The name of the game pode ser uma expressão como o X da questão, né, que a gente deixou aqui, tá? Então, a regra do jogo ou o X da questão acaba sendo usado no inglês britânico, por exemplo, dessa forma a gente vê em alguns lugares, ok? Então, fica aí a dica para vocês também terem essa expressão com a ideia de game. We totally dominated the game. We totally dominated the game. Nós dominamos totalmente o jogo. Ok? Na sequência, a gente tem o substantivo shape. Shape. Tá? Esse P mudo no final, shape. Você fala bem levezinho, né? Shape. Tá? Que é a ideia de forma, silhueta, figura, formato de um objeto. A ideia de shape como condição física, né? Então, to be in good shape, estar em boa forma, acaba aparecendo aqui como shape. O molde ou o modelo de alguma coisa. Que mais? Shape também pode entrar como verbo, né? Para formar, moldar, definir alguma coisa, tá? Então, o substantivo ou o verbo sempre dando essa ideia de forma, ok? The shape and size of the suspicious package found near the entrance required immediate attention from the bomb squad who carefully analyzed the contents. The shape and size of the suspicious package found near the entrance required immediate attention from the bomb squad who carefully analyzed the contents. I hope you don't need to use this kind of words, ok? Eu espero que você não tenha que usar essas palavras, né? Never. Bomb squad. No, never. I hope so. Na música, a gente traz Ed Sheeran, né? A gente colocou como shape, mas pode ser a ideia do seu de corpo aqui, né? Apaixonado pela sua silhueta. Ficaria... É que a gente não fala assim em português, né? Mas é a ideia de silhueta aqui, tá? I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. I'm in love with the shape of you. Shape of you. We push and pull like a magnet do. Like a magnet do. Push e pull. São duas palavrinhas que a gente não sei se já viu por aqui, tá? Mas a ideia de push e pull, push é empurrar e pull é puxar. Push é empurrar e pull é puxar, tá? Então, push, empurrar, pull, puxar, ok? E aí, we push and pull like a magnet do. Nós nos atraímos e nos repelimos como um ímã, né? Para ficar aqui no contexto da música, ok? I felt really out of shape. I felt really
out of shape. Eu me senti realmente fora de forma. Eu prefiro não falar sobre essas questões. Eu digo que toda mulher se sente desse jeito, né? Out of shape, fora de forma. Ou to be in good shape, estar em boa forma. Raríssimo achar uma mulher que se acha realmente em boa forma. Na sequência, mais duas palavrinhas, vamos lá. Aí, entrou. A gente tem o verbo equate, que é a ideia de equacionar, ou equiparar, ou considerar alguma coisa similar a outra, tá? Então, as possibilidades aqui, tá? Fast cars are often equated with power. Então, carros rápidos são frequentemente associados a poder, power. Então, a ideia do equate, essa questão de ou equacionar, ou equiparar, ou considerar uma coisa similar ou igual a outra. Certo? You can't equate a simple breach of protocol with a full-scale security failure. Both incidents require different responses and levels of attention. You can't, não pode, equate a simple breach of protocol with a full-scale security failure. Full-scale security failure. Good. But incidents require different responses and levels of attention. Ao pé da letra aqui, né? Diferentes respostas e níveis de atenção. Tá? Como a gente acaba colocando no português, a gente põe diferentes lá para frente, para indicar que se relaciona com os dois. That they just don't equate to all the time they take away. That they just don't equate to all the time they take away. Aqui eles, né? That they just don't equate to all the time they take away. Tirar. Tudo bem? A humble brag is partly what the superlative humble brag equates to, of course. A humble brag is partly what this superlative humble brag equates to, of course. Good? Na sequência, a gente tem miss, que pode ser miss ou verbo ou substantivo, né? To miss, sentir alguma coisa, sentir falta, sentir saudade, né? Perder, errar. Ou, né, miss, como senhorita. She missed a great English class yesterday. She missed a great English class yesterday. Ela perdeu ótima aula de música. E esse English com maiúscula. Inclusive com maiúscula. Miss e lose, né? Às vezes o pessoal confunde um pouco. Lose é no sentido de que algo foi tirado de você, tá? Você fala em miss como perder, mas sentir falta, né? Agora, lose é perder no sentido de que algo foi tirado de você, ao contrário de win. Win, lose. Win, ganhar, lose, perder. E miss, perder no sentido de sentir falta. Então, fica a dica aí para vocês. Many members of the security team mentioned how they missed the calm and order of past events compared to the increasingly complex operation required today.
Many members of the security team mentioned how they miss the calm and order of past events compared to the increasingly complex operations required today. Okay? I miss you when the lights go out. I miss you. I miss you when the lights go out. Adele, maravilhoso. Não vou nem tentar. Vou nem tentar. Vocês viram que eu não tentei ali com a Cristina Aguilera? Também não vou tentar com a Adele, tá? Google's parent and an earnings miss from Tesla triggering a broad sell-off. Google's parent and earnings miss from Tesla triggering a broad sell-off. Good? Finalizamos esta session para vocês poderem ouvir essas músicas maravilhosas e continuarem fazendo aí suas anotações das suas novas palavras na sua list e voltamos na próxima session. Bye, bye!